Olá, eu sou Ávila Capibaribe e essa é mais uma reflexão sobre sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre moral e ética. Só que antes eu queria contar a história, um pouco da história da criação de um deus, que é o Lord Ganesha, que é um deus do hinduísmo, que é uma religião politeísta e, portanto, eles acreditam em deuses de formas diferentes, de cores diferentes e de personalidades diferentes e que atuam para manter o todo existindo. Então, lembrando que 900 milhões de pessoas, elas têm isso como uma realidade moral, uma realidade da religião deles. Então, de forma alguma, eu estou contando aqui com um contexto diferente do respeito. Então, como é que é interessante essa história? Então, um dos três mais poderosos deuses hindu, Shiva, que é o deus da transformação, e Shiva, ele está dentro de um disco de fogo. E o que é interessante de Shiva é que, entre os poderes que ele tem, a transformação da presença desse Deus no momento é através do fogo. Então, tudo que existe no universo é transformado através do fogo, né? As cinzas, o material morre no final, do ponto de vista elétrico e anatômico falando, né? De átomo atômico falando, tudo se transforma em cinzas, tudo é transformado através do fogo. Mas o interessante do deus Shiva é que no momento em que ele transforma tudo em cinzas, ele permite que essas cinzas possam ser recicladas no todo e ela possa se originar em outros momentos. Então, um dos conceitos do Shiva, do entendimento do que seria esse deus, é esse. E quem me contou isso foi um amigo numa viagem que eu fiz para o Nepal, e ele falou: Ávila, para você entender Shiva, por exemplo, imagine uma folha num galho de uma árvore. No momento que aquela folha seca, né, e cai, o cair daquela folha, a mortalidade daquela folha é o momento em que Shiva está lá presente. Então tudo que morre é Shiva. E o que é interessante é que eles possuem templos, e esses templos eles fazem rituais funerais, na verdade, e em alguns casos, né, das pessoas adeptas a esse Deus, seguidor, eu não sei como é que seria a palavra, mas enfim, o cara morre, o pai de família, uma pessoa muito querida, eles levam para o templo e fazem uma grande fogueira, compram madeira e tal. Então é um processo que você pode ir lá visitar como turista, com todo respeito e tal, que são os templos lá de Shiva em Katmandu. Mas, moral da história, o corpo leva um tempo para queimar e a família fica ao redor, então existe uma espécie de solenidade, de festa, de despedida. E há uma relação de que naquele momento o corpo está sendo reciclado. E é uma grande honra fazer o funeral de alguém, né, tocar fogo no corpo de alguém. E é um momento de muita nobreza para a família, não é interessante? E isso é o templo de Shiva. Pois então, outra coisa interessante sobre Shiva também é que na interpretação de Shiva, ele rodopia, mas o pé dele não toca o chão. Ele está apoiado, ele está pisando no demônio da ignorância, que é um anãozinho. Não é interessante? Então toda a interpretação ele pisa no demônio da ignorância, ele esmaga o demônio. Esse é Shiva, né? Entre outras coisas, esse é o deus Shiva. Pois então, o deus Shiva, como todos os deuses, ele também tem a sua esposa, que se chama Parvati, e que é uma deusa com outras características de deusa. Mas enfim, Shiva tem um filho com Parvati. E ele viaja para o cosmos, para as galáxias, ele é o deus Shiva. E o filho de Shiva, um menino, ele era um filho de Deus, então ele cresceu rápido, era um jovem bonito e tal. E um belo dia Shiva volta da sua viagem galáctica para visitar Parvati, e por coincidência Parvati tinha ido tomar banho. E ela pede para que o Ganesha, o menino, fique ali na casa, ali, ficando de olho ali, porque eu vou aqui tomar um banho. Digamos assim a história. Quando Shiva chega, ele tenta entrar em casa e o menino barra, o menino já adolescente, né, já um rapazinho, e fala: "Ei, cara, você não pode entrar aqui, porque ela tá tomando banho." E aí Shiva não entendeu que o menino era filho dele, e aí ele tem um tridente, assim, né, uma das armas desse deus, e ele dá um golpe e arranca a cabeça do menino e joga pro infinito. Parvati sai do banho e fala: "Cara, esse era o nosso filho." E ele: "Rapaz, eu não sabia, eu achei que era, né, aquela coisa toda."
E aí ela fala, não quero saber, eu quero meu filho de volta. Você não é Deus? Resolve isso. E aí Shiva sai procurando a cabeça desse menino e não encontra, porque o golpe foi infinitamente, né, tudo. Não encontra a cabeça e ele pede conselho a um outro Deus e o outro Deus fala, cara, é o seguinte, vai na direção do norte, o primeiro animal que você encontrar, corta a cabeça, coloca no menino e aí pronto, né? Tá resolvido. E aí os exércitos de Shiva foram procurar esse animal no norte e encontraram uma manada de elefantes e pegou um elefante pequenininho, cortou a cabeça, colocou no local da criança, nasceu o Ganesha, que é um deus hindu com cabeça de elefante e que é um deus que está muito relacionado à questão da fartura, da saúde, né? da mesa com alimentos, que tem a ver com... Então é muito comum você ver em vários lugares da cultura hindu a presença do Ganesha com aquela cabeça azul de elefante. E isso aí é interessante porque essa é uma das histórias, talvez eu não esteja certo, mas essa é a história que eu conto, essa foi a história que me contaram, mas eu acho ela interessante porque é mais ou menos isso, o entendimento de uma religião, de um povo, de milhões, de centenas de milhões de pessoas que acreditam em deuses que tiveram sua origem dessa forma. Então, quando a gente traz essa percepção da religião, né, que é a base da nossa moralidade e os princípios morais normalmente são fundamentados na religião, e existem muitas religiões no planeta, né, muitas religiões, e por incrível que pareça elas estão sempre em guerras. E aí o mundo, trazendo para um contexto de sustentabilidade, o mundo também tem essas barreiras religiosas que existem por causa da religiosa, com consequências até dramáticas. E uma outra coisa interessante com relação a essa percepção da religião, da moralidade, da ética, é a questão da nossa sobrevivência, porque por mais que você tenha uma filosofia, por mais que você tenha uma boa educação, que você tenha recursos, que você tenha morado num país fantástico, onde as coisas são justas e tal, talvez no seu DNA os genes estão preparados para que você possa sobreviver. Porque sem esses genes egoístas que compõem o nosso genoma, nós não teríamos sobrevivido aos períodos de todos os seres vivos que viveram e lutaram e morreram para que nós conseguíssemos chegar aqui como Homo sapiens. Então talvez o gene egoísta, da mesma forma que nós desenvolvemos o nosso intelecto, a nossa consciência, o nosso entendimento de tudo, talvez o nosso gene continue ainda egoísta, nosso gene continue ainda focado na sobrevivência, no egoísmo do primeiro eu, depois os outros. E talvez esse seja uma grande dificuldade para a humanidade nesse momento, se livrar desse gene egoísta e começar a trabalhar algo mais altruísta, algo que você possa ajudar o próximo, desenvolver, encontrar curas, acabar com as guerras, respeitar as religiões e que possamos evoluir como uma civilização planetária. Então hoje nós já temos tecnologia para entender o planeta em todos os sentidos, nossos satélites já monitoram a Terra de todas as formas que vocês possam imaginar, já existe muito conhecimento, já existe conectividade, já existe uma única língua, já existe uma única economia, um padrão de vida, já entendemos bastante sobre muitas coisas e hoje você com o celular você pode falar com uma pessoa no Japão ou até mesmo na estação espacial. Então existe hoje um volume de conhecimento muito grande sobre o planeta e nós estamos nesse liminar de nos transformarmos em uma civilização planetária. E aí fica essa questão da moralidade e da ética. Onde é que a moralidade e a ética entra nisso? Então o que é moralidade e ética? O que você entende? O que é moral e o que é ético? Tá? Então essa pergunta fica para que vocês possam refletir e no nosso próximo encontro eu venho falando e dando algumas conexões sobre moralidade e ética, para que a gente possa fazer um equilíbrio entre o altruísmo e o egoísmo, ok? A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!